tempo de angústia que nos aguarda, na verdade é uma boa notícia sobre o tempo de angústia. Em primeiro lugar, porque você não estará sozinho. Deus enviará os anjos para proteger você. Em segundo lugar, você estará em meio ao povo de Deus. E se você tem medo desse tempo de angústia, deixe-me dizer que você é apenas humano. Eu confesso que, não em contradição, mas admitindo o meu lado humano, perante o que eu acabei de falar aqui agora, nesse exato momento, eu várias vezes já perguntei a Deus: Senhor, será que eu estou pronto para a última crise que aguarda o teu povo? Será que eu estou preparado para a reação à mensagem que o Senhor quer que eu pregue? Será que eu estou preparado para enfrentar a perseguição do anticristo? Eu não tenho vergonha de dizer para vocês isso aqui, sabe por quê? Numa das noites eu preguei sobre o que Deus fez quando estava no alto do Sinai. Ele desceu do Sinai e falou com Moisés: Moisés, faça um tabernáculo para que eu possa comer, viver e morar no meio do povo. Deus desceu do Sinai da glória dele. E esse ato de descer do Sinai foi mais emblemático ainda quando esse Deus se fez carne e habitou no meio de nós, sentindo as nossas dores, os nossos medos, as nossas frustrações. Imagina o que é passar a noite inteira orando a Deus para que o Espírito Santo o guie na escolha dos 12 apóstolos e entre eles aparecer um Judas Iscariotes. Jesus passou a noite toda em comunhão com o Pai e algo na escolha dele, humanamente falando, saiu errado, veio Judas. Já parou para pensar nisso? Ele sofreu as nossas dores. Tem um livro muito fantástico que eu sugiro você que leia, Por que Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou? Se eu não me engano, eu tenho que conferir, acho que é de Erich Fromm esse livro, eu não estou com certeza absoluta se é de Erich Fromm, mas o título é esse. Já li há muitos anos esse livro, Por que Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou? A essência do livro é que todos nós nos sentimos tão pequenos, e esse livro até explica o porquê da arrogância de alguns. A arrogância dele, na verdade, é apenas uma forma de mascarar o quão pequenininho ele se sente. Ele se sente tão pequeno que a maneira que ele tem de esconder a pequenez dele é sendo arrogante, ou apontando o erro do outro, porque assim o dele fica escondido. Todas porque eu tenho medo de dizer quem eu sou, porque se você souber quem eu sou, você não vai gostar de mim, porque nem eu mesmo gosto de mim. Então eu me escondo atrás de maquiagem sobre maquiagem. E eu admito para os irmãos, como é difícil para você que é conhecido, que tem um programa na TV, não se permitir ser confundido com o personagem. E às vezes se esconder atrás do currículo vitae, através do Lattes. Vai mais me aproximar de você, não é o currículo Lattes, não é o título. É você saber que o pregador tem a coragem de admitir, perante milhares que estão agora ligados conosco, que eu ainda luto com a depressão. Eu não tenho vergonha de dizer isso. É esse Rodrigo que admite para você os seus problemas emocionais, que quando estuda a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, e sabe o que vai acontecer com o povo de Deus e com essa terra, no chamado tempo da angústia de Jacó, eu confesso que tenho medo. E eu vou mostrar a você nessa noite por que eu tenho medo. Eu vou mostrar textos que talvez vão arrepiar você. Mas mesmo com medo, eu tenho uma palavra de conforto para dar para você e de esperança. Esse eu dei um estudo bíblico para um homem que hoje já faleceu e que ele era ateu quando eu comecei a estudar a Bíblia com ele e se converteu a Jesus durante os estudos. Estava se preparando para batizar, mas morreu antes que isso pudesse se realizar. O seu nome, Peter Garsten. Se você colocar na internet, você vai descobrir quem é. Um dos maiores iluminadores do Brasil. Tanto que quando ele morreu, saiu no Jornal Nacional, no Globo, a notícia: morreu o mago das luzes. Alemão. Quando ele veio estudar a Bíblia comigo, ateu, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: eu quero um mapa e um atlas. Eu quero um atlas e uma linha cronológica da Bíblia. E falava muito de Schopenhauer.
E uma vez que eu levei o Peter à igreja, eu tive duas situações interessantes com ele. Uma quando eu levei a igreja pequenininha, lá em Areal, no Rio de Janeiro. Eu ia pregar e tinha uma irmã passando a lição de escola sabatina. Ele falou, ela é a pastora da igreja? Eu falei, não, uma irmã passando a lição. E tinha um outro cantando, é que ele é pastor? Não. Eu falei, o pastor não está aqui hoje, eu que vou pregar. Ele falou, mas todo mundo participando sem nenhum pastor? Eu falei, exatamente, na igreja adventista é assim, todo mundo participa. O púlpito é ocupado pela mulher, pelo juvenil, pelo homem, pelo adulto, pela criança, pelo idoso, pelo leigo. É lógico que numa igreja grande como esta aqui, é mais difícil ter oportunidade de púlpitos. E o Peter falou algo que nunca mais eu esqueci. Ele falou, vocês têm aqui a democracia da liturgia. Eu falei, é isto mesmo. Já que se fala tanto em inclusão hoje, quer maior inclusão do que esta? Quando o NASP tem um coral cantando aqui à frente, e o pastor Douglas sabe disso, porque não é o primeiro internato que ele trabalha, quando eu conheci ele trabalhava no outro NASP lá de Engenheiro Coelho. Depois de lá ele foi para outro canto, fez doutorado, foi para o sul do país, e voltou para São Paulo de novo, para ser diretor de escola. Quando você tem um coral bonito cantando aqui à frente, naquele coral tem o filho de um mega empresário riquíssimo e a filha de uma lavadeira, todo mundo cantando juntinho ali do mesmo jeito. No Desbravador, está lá o filho do empresário riquíssimo e o filho da lavadeira e o filho da pessoa que está até desempregado, todo mundo junto ali. Todo mundo participa. Não estou querendo enfeitar a realidade para você. Na igreja também tem problemas. E se eu estou falando para alguém que fala que não quer vir para a igreja porque tem muita gente com defeitos aqui, venha, tem espaço para mais 2, 3, 4. Se você não quer vir porque tem gente hipócrita, venha, tem espaço para mais gente. Não enxergue a realidade com óculos cor-de-rosa. Tem problemas muito sérios aqui, isso é um hospital. Mas esse hospital também tem cura. E se você está assistindo alguém hoje aqui, eu sou um produto. Fui expulso de casa, humilhado, tive que dormir de favor na casa dos irmãos. E eu vou falar agora que essa igreja não presta. O que eu faço com o irmão que me deu abrigo quando a minha família me botou na rua? O que eu faço com aquela irmã que chegava todo dia lá com a pasta de dente? O que eu faço com aquela irmã piedosa, semi-analfabeta, que todo sábado está lá certinho na igreja? Esse é o povo de Deus. E é contra esse povo de Deus que o diabo está se levantando. E uma grave crise aguarda o povo de Deus. Essa igreja será sacudida, porque o inimigo tem ódio da igreja. E é por isso que eu vou falar do tempo de angústia. Olha essa mensagem que eu quero colocar para você aqui. Você por acaso já ouviu falar no pecado contra o Espírito Santo? Eu acho interessante como é que alguns temas desapareceram do púlpito nos últimos tempos. O que é pecado contra o Espírito Santo? Parece que ninguém mais comete isso, não tem mais medo disso. Coloca de novo na tela o texto que eu quero ler para vocês. De acordo com a Bíblia e a realidade, chega um ponto na vida em que certas características estão até tal ponto implantadas em nosso caráter, que as situações novas só conseguirão arraigá-las ainda mais em nós. Esta é uma das nossas tragédias como seres humanos. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 23. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se você sair do livro de Ezequiel e entrar no livro do Apocalipse, você verá um texto muito parecido. Continue o justo na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é, em outras palavras, uma situação que a pessoa chega na vida de tal resistência à voz de Deus, que o Espírito Santo já não fala mais no seu coração. E quero dar uma notícia muito trágica para você nessa noite. O pecado contra o Espírito Santo pode ser cometido em vida. Normalmente, as pessoas só têm a sua situação definitivamente resolvida para a salvação ou a perdição quando ela morre. Porque a Bíblia fala, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso, o juízo. Então, enquanto eu estou vivo, eu posso ganhar
ou perder a minha salvação. Hoje eu estou em Cristo, mas eu posso amanhã apostatar e abandonar a Cristo. Ou alguém que hoje está apostatado pode reencontrar com Cristo. Agora, quando morre, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tanto é que, uma vez um jovem perguntou a um rabino em Israel: mestre, qual é o melhor dia para eu entregar a minha vida a Deus? Ele falou: o último dia antes da sua morte. Mas eu não sei quando eu vou morrer, então faça isso todo dia. Porque depois que morre não tem mais chance. Só que há alguns casos especiais que a pessoa consegue, infelizmente, selar o seu destino ainda em vida. Sabe que os especialistas em saúde mental falam de alguns psicopatas como sendo pessoas que perderam completamente o senso de moralidade, de arrependimento. Ele já não tem mais arrependimento, ele não tem mais crise de consciência, ele não tem nem remorso. Para ele, matar uma criança depois e esquartejá-la é tão comum como para você escovar os dentes. Você não fica com crise de consciência porque escovou os dentes. Para um psicopata é a mesma coisa. Eu não sou especialista em saúde mental, mas do ponto de vista teológico eu posso dizer que algumas pessoas conseguem atingir no plano espiritual uma situação de psicopatia espiritual. Nem eu, nem você podemos legislar e falar: é aquele ali, é aquele. Nós não sabemos. Mas infelizmente há algumas pessoas que o Espírito Santo já não atua mais nelas em vida. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Jesus lutou com ele até na quinta-feira da Santa Ceia, ali. Mas quando ele saiu, ele já saiu tomado pelo diabo de tal maneira que já não tinha mais retorno. Há outros casos também que o Senhor rejeitou e aquela pessoa não teve mais retorno. Mas note, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato que vem da parte de Deus, ele é unilateral. É uma rejeição a tal ponto da pessoa que a voz do Espírito não é mais ouvida. Agora, o que o livro do Ezequiel e o livro do Apocalipse me diz é que chegará uma época na terra em que a rejeição, o pecado contra o Espírito Santo será de maneira tão globalizante que as pessoas já estarão com o seu destino selado em vida. Aquilo que hoje acontece de maneira esporádica na vida de um Judas, na vida de um Saul, acontecerá depois do fechamento da porta da graça de maneira coletiva. A humanidade, com exceção do remanescente fiel, estará completamente entregue a Satanás. Eles já não terão mais arrependimento dos seus atos. Serão como psicopatas espirituais. Aquele poder do Espírito Santo que ainda refreia os meus gostos, a minha vontade, não atuará mais. E eu vou descrever nessa noite como é que isso pode acontecer a partir da Bíblia e de alguns autores fora da Bíblia. Vamos ver aqui um texto que fala desse tempo de angústia. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos incapazes de aceitá-la. Um dia faremos isto, está com um erro ali. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos capazes, tá certo, de rejeitá-la. Um dia faremos isto, espero que não nós, de modo definitivo. Olha o livro de Daniel, capítulo 12, versos 9 a 10, que diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O Apocalipse fala praticamente a mesma coisa no capítulo 22, versos 10 a 12. Então me disse ele: não seles a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Você percebeu a mensagem da Bíblia? Chegará um tempo em que as pessoas estarão de tal maneira numa posição de rejeição à graça de Deus que o Espírito Santo não vai mais conseguir falar ao seu coração. A Bíblia profetizou isso. É uma rejeição de tal maneira que não tem mais o que ser feito por essas pessoas. Isso é chamado na Bíblia de o tempo de angústia.
Olha aí na sua tela. O tempo de angústia. Segundo a Bíblia Sagrada, é uma época em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Quero que você leia comigo agora o texto de Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7. Jeremias, capítulo 30, versículos 5 a 7. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo esses homens todos com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. É interessante que essa imagem, primeiro no hebraico aqui é um pouco dúbio, quando fala assim, assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, dá a entender o Senhor falando, ou ele o profeta e outros. Pessoas gritando, homens pelas ruas, como se fossem mulheres parindo, num parto bem complicado. É interessante que essa imagem de uma mulher dando à luz a criança sempre é emblemática para falar do fim dos tempos. A mulher de Apocalipse 12, ela está gritando com dores de parto para dar à luz. Quando Jesus fala, quando vides acontecer essas coisas, são o princípio das dores, das contrações, dores de parto. E o profeta diz, é o tempo de angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Então note que é uma angústia que abala todo mundo. Abala as pessoas que estão contra Deus e abala também aqueles que estão do lado de Deus. É uma angústia para os dois lados. A única diferença é que os ímpios não serão salvos da sua angústia, mas os remanescentes, fiéis, o resto da descendência da mulher, estes serão livrados dela. Vamos voltar para a tela para continuar a nossa leitura. A primeira coisa que nós temos que perguntar é: que tipo de religião nós temos com Deus? De submissão ou de luta? Se há luta, como Deus luta? Um Deus que luta e prepara para a guerra, como é isso? Eu quero explicar para você como é que funciona tudo isso aí. Se você pegar assim ao pé da letra, o que significa a palavra Islã, por exemplo? Islã, em árabe, significa submissão a Alá, submissão a Deus. Um significado de nome bonito. Quando a pessoa fala, eu sou um islâmico, eu sou um muçulmano, ele está dizendo, eu me submeto a Alá, eu me submeto ao meu Deus. Agora vamos pegar a raiz do cristianismo. Nós somos descendentes espirituais do judaísmo, que por sua vez vem de Israel. E o que significa Israel? Israel é uma composição de 3 palavras hebraicas, Ish, que é homem, Ra, que é luta, briga, El, que é Deus. Israel, o homem que briga com Deus. Olha, se falar por beleza, sonoridade do significado, é muito mais bonito dizer que você pertence ao Islã do que a Israel. Troque a palavra pelo significado. Qual a sua religião? Eu sou da religião dos que se submetem a Deus. E você? Eu sou da religião dos que brigam com Deus e prevalecem. Parece que Islã é mais bonito. Por que a Bíblia revela não o Deus apenas que submete, subjuga, mas o Deus que luta? É simples, por várias razões. Em primeiro lugar, Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Por isso que Ele luta conosco, porque sabe que nós resistimos. E às vezes para o nosso bem Ele tem que nos segurar. Você já viu uma situação de uma criança tendo que tomar uma injeção dolorida, bezetacil, e como o pai tem que segurá-la? E quando o pai segura aquela criança, o que acontece? Ela se debate com o pai. Mas por amá-la, o que ele faz? Ele luta com ela, ele segura.
Ele segura, por amor. Quando uma criança, às vezes o avião está para aterrissar e ela não quer ficar na cadeira quieta, quantas vezes a mãe tem que segurar a criança aqui, porque está com turbulência, para o bem dela, ela resiste. Quem não é pai, quem é insensível, fala assim, gente, tá com um sonífero nessa criança aí que ela dorme o voo todo e o pai ainda tem sossego. Mas o pai que ama, prefere uma noite de insônia, mas ele luta ali com o filho. Quem não tem um sentimento paterno, fala simples, gente, pega um pouquinho de sonífero, coloca na aguinha, dá para a criança que ela dorme a noite toda. Mas quem ama, não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Ele prefere lutar. Quem não ama, quer dar o sonífero para ficar livre da criança e ter uma noite de sono. Quem ama, luta. E ele luta com a criança ali que não quer dormir. Ele luta com a criança que não quer ficar na cadeira. Ele luta com a criança que não quer tomar injeção. É assim que Deus luta conosco. Mas tem mais um outro motivo por que Deus luta conosco. Primeiro, eu já falei, nós somos voluntariosos. Nós não queremos a injeção da cura. Nós não queremos ficar quieto na lei de Deus. Nós não queremos dormir à noite. Mas além de lutar conosco, como uma mãe ou um pai luta com o seu filho, Deus também luta porque Ele sabe que nós estamos enfrentando o grande conflito entre as forças do bem e do mal. E como você treina um soldado para o conflito? Jogando baralho com ele? Como um soldado é treinado? Não sei se eu estou falando para alguém que teve vida militar. Você joga o camarada dentro de uma barraca e taca gás lacrimogêneo lá dentro. É como aquele filme lá do BOPE, né? Pede para sair. Por quê? Porque na guerra não pode ter frescura. Na guerra não pode ter, eu não como esse pão. Na guerra você sobrevive do jeito que estiver, ou você vai morrer. Não dá para ficar desesperado. Você tem que ser frio. E a melhor maneira de treinar alguém para uma guerra é colocando-o em situação de guerra. Como é que se treina um lutador de boxe para ganhar um campeonato de boxe? É lutando com ele, é dando pancada na cabeça dele, para ele aguentar a pancada do adversário. Então, meu irmão, você está ganhando pancada atrás de pancada, Deus está treinando você para o grande conflito. Vou confessar para você, me tornou mais compreensível para lidar com algumas pessoas. Minha pregação mudou. Minha abordagem mudou. Então, eu fiquei mais resiliente para algumas coisas. Se o pai está dando pancada em você, ele está treinando você para a luta. Se o pai está jogando você dentro de uma barraca e colocando gás lacrimogêneo lá dentro, é porque ele sabe que o inimigo não terá piedade. Deixa o general treinar você. Israel, lutamos com Deus. Por isso que ele esteve à beira do caminho querendo matar Moisés. Não é porque Deus é um assassino. É por isso que ele deslocou a coxa de Jacó. Não é porque Deus é um sádico. É porque Ele está treinando você. E sem exageros, eu vou mostrar para você nessa noite o que significa a guerra que nos aguarda. E eu sei que há crianças aqui nos assistindo, mas eu peço a Deus que transforme essa mensagem de tal maneira que até as crianças sejam atingidas por ela, porque o programa Evidências não é feito com a linguagem infantil, de jeito nenhum. E o tanto de criança que assiste, você pode olhar sempre no Instagram, estou colocando foto de criança. Então, se Deus pode transformar o Evidências para atingir crianças, Deus vai usar essa mensagem para atingi-los, mesmo porque, se eu entendo bem da profecia, no fim dos tempos, quando a liberdade for tirada, são as crianças que serão usadas para pregar no nosso lugar. Então vamos lá. Olha a perseguição vindoura. Apocalipse capítulo 13, versos 6 a 7, 15 a 17, fala do que o anticristo vai fazer. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Foi-lhe dado poder para que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem
como obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou sobre a testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca, que é ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13. Deixe-me dizer uma coisa para você aqui. Eu não vou, até pelo horário, eu não vou poder explicar todos os detalhes para você. Algumas coisas eu tenho falado em doses homeopáticas, seja nos vídeos que eu apresento na internet, seja no programa Evidências, que eu já anunciei para vocês, que vai ser sobre o Apocalipse, mas aqui eu vou falar apenas algumas coisinhas para colocar você para pensar. As pessoas, quando me perguntam, Rodrigo, será que nós estamos vivendo os últimos tempos, etc., eu digo assim, uma coisa que os adventistas aprenderam é não marcar mais data para a volta de Jesus. Por outro lado, há coisas acontecendo tão sérias que eu digo que o mundo é como alguém cardíaco. Quando você tem um cardíaco na família e ele tem uma dor forte no lado esquerdo do peito, pode ser uma dor muscular, até gases podem provocar a dor no lado esquerdo do peito. Mas se você sabe que ele é cardíaco, você não arrisca. Você coloca o remédio debaixo da língua e leva para o primeiro hospital. E você pode chegar no hospital e descobrir que era só uma dor muscular, que não era nada sério, ou que ele estava realmente infartando. Profeticamente falando, o mundo está cardíaco. E no exato momento que eu estou falando com você, eu estou vendo dores muito fortes no lado esquerdo do peito. Já houve outras na história que eram apenas dores musculares. Essa também pode ser muscular. Pode ser que eu esteja falando isso aqui para você e as crianças que estão aqui me assistindo, amanhã subam ao púlpito e eu já esteja velhinho também assim, com dificuldade até de locomover e Jesus não voltou. Pode ser. Mas usando a ilustração que eu acabei de mencionar, também é provável que possa ser um infarto escatológico do planeta Terra. Na dúvida, vale o mesmo procedimento. Não. Amigo Gilson, eu acho que nós já estamos agora por conta do relógio de Deus, porque pela profecia, o tempo já foi. Trocando em miúdos, eu me surpreendi quando eu li Zygmunt Bauman, que não é um evangelista, não é um cristão conservador, ele já morreu, é um dos sociólogos mais respeitados. Na maratona que nós vamos fazer aqui no dia 10 de outubro, depois nós daremos mais detalhes da maratona, eu vou falar sobre Zygmunt Bauman e a sociedade líquida. Quando ele anunciou, o mundo precisa de um governo único, e o Papa Francisco é o único com capacidade de ocupar esse cargo, aquilo eu falei, interessante isso. Você sabe que nós temos hoje, porque o Apocalipse fala algo que a gente fica pensando, como é que isso aqui vai se cumprir? Como é que vai se cumprir? Eu várias vezes me perguntei, quando eu estudei a Bíblia com os adventistas, como é que vai ser isto, que o anticristo vai colocar o mundo inteiro sendo obrigado a cumprir uma lei? Isso é impossível. E mesmo hoje a gente pergunta assim, nessa rivalidade, eu acabei de ver uma mensagem agora da ONU, o presidente Bolsonaro falou algo, lá o Trump falou algo, depois veio o Emmanuel Macron e desfez tudo o que o Bolsonaro falou, mesmo assim criticou a China, porque vocês sabem que a China está sendo acusada de ter até campo de extermínio, ou campo de concentração com muçulmanos, estão questionando a China de desrespeito aos direitos humanos, o outro está questionando a China da questão do Covid. Aí o Irã está de relações cortadas com os Estados Unidos. Eu estive no Irã no ano passado e achei interessante que em Teherã eu não podia usar cartão de crédito, porque não tinha, ele não trabalha com cartão de crédito internacional. Eu cheguei em Teherã, se eu não tivesse um pouco de dinheiro no bolso, eu ia ter problema no hotel. Não aceita cartão de crédito por causa do embargo americano. E eu pensava, Senhor, como é que vai unir o Irã com os Estados Unidos, com China, com França, todos assim opostos? Como é que no Brasil vão unir pessoas de direita e de esquerda, são tão antagônicos? Mas eu estava observando os sinais dos tempos.
Como é que isso aqui que eu acabei de ler para vocês, de Apocalipse 13, vai se cumprir? Aí eu comecei a ler, li vários autores, Yuval Harari, que eu li a trilogia, 3 livros dele pelo menos, não sei se ele escreveu outros. Eu escrevi o Homo Sapiens, eu li o Homo Sapiens, Homo Deus e Lições para o Século XXI. E quando eu li Yuval Harari dizendo que o futuro vai ser uma época pós-trabalho, em que as pessoas serão controladas por algoritmos, e eu me lembrei que o Apocalipse fala o seguinte: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Aquele calcule é contabilize. Contabilize o que ela faz. E por que é um número da besta? E eu noto que ali tem algo muito sério relacionado à lei de Deus. Sabe por quê? No Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para o povo de Israel: você colocará a lei do Senhor na tua mão e como frontal entre os olhos. Eu não sei se você já viu alguma cena de Israel, que tem o judeu orando lá no monte, no Muro das Lamentações, e ele fica orando lá, né? Baruch haba Beshem Adonai Eloheinu melech. Ele fica orando lá no Muro das Lamentações, e aqui ele tem uma caixinha preta na testa, e ele amarra aqui no braço. Hoje os judeus colocam no braço esquerdo. Ele coloca um outro. O que está ali? Ali está o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, a lei do Deuteronômio, os mandamentos de Deus, para ele sempre se lembrar com a sua ação e com a sua mente que Deus é único e que tem os mandamentos de Deus. E quando eu leio o Apocalipse, me chama a atenção que o Apocalipse é a paródia de Satanás. Você tem o cordeiro degolado sentado no trono de Deus. Você tem o dragão com a cabeça degolada e curado, porque o cordeiro está degolado, mas está vivo. O dragão também está degolado, mas está vivo. E o cordeiro senta no trono de Deus Pai, e a besta senta no trono que o dragão lhe dá. E o cordeiro coloca o seu selo sobre os 144 mil, e a besta coloca a sua marca na testa. E o cordeiro coloca a marca na testa. E a paródia da besta é justamente o quê? O contrário do tefilim dos judeus. Se era a lei de Deus que tinha que estar no frontal e na mão, e ali a besta coloca um sinal na frente e na mão, eu não preciso entender isso como literal, como sendo um chip que vai estar aqui debaixo da pele. Eu preciso entender como diz o Apocalipse. É uma analogia do oposto da lei de Deus, ou seja, vai ser colocada uma lei que vai me impedir socialmente de guardar os mandamentos de Deus. Por isso que em Apocalipse 12 fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E quando esse dia chegar, o mundo inteiro vai se unir. Mas eu ainda volto à minha pergunta: como, Rodrigo? Você acabou de admitir aí, Irã não vai juntar. Aí o Yuval Harari começa a me dar uma parte da resposta. O mundo todo vai ser controlado por questão de algoritmos. O mundo vai ser controlado por algoritmos. Nós não temos dinheiro hoje para manter o mundo inteiro, não tem emprego para todo mundo. Leiam Lições para o Século XXI. Aí eu vou para Zygmunt Bauman e ele chama a atenção que nós precisamos de um governo único. E quando eu vou nos intelectuais do Vale do Silício, que são hoje os grandes mentores da riqueza mundial, eu vou falar sobre isso em algum momento. A riqueza mundial hoje está na mão de poucas famílias. Eles falam: precisamos de um governo único. Pela primeira vez na história, nós temos algumas forças que são como crianças brincando em casa com faca, instrumento cortante e nenhum adulto para tomar conta delas. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet? Quem é o dono da internet? Não adianta falar que é a Google, nem o YouTube. A internet é maior do que o Google. A internet é maior do que o YouTube. E tem um documentário da Netflix, Dilema das Redes. Assista esse documentário. Como é que eles estão controlando hoje a sua vontade, a vontade pelo algoritmo. Mas a internet ainda é maior do que isso. Quem controla a internet? Eu posso na internet hoje colocar de uma piada sem graça a... Basta ser um hacker. Eu posso derrubar a bolsa de valores na internet. Tem muita gente que tem medo do terrorismo virtual. Quem controla a internet?
Não existe uma legislação mundial para controlar a internet. E ela é muito perigosa para não ficar na mão de ninguém. Segundo, quem controla bolsas de valores? Quem controla? Hoje é tudo na base da especulação. Teve o problema na China, o Brasil agora está com 800 bilhões de déficit por causa da China. Quem controla a Bolsa de Valores? Está tudo ligado. Se cair a Bolsa de Valores de Hong Kong, você nunca foi a Hong Kong e você pode perder o seu emprego aqui por causa disso. A montadora vai fechar porque caiu uma Bolsa de Valores onde você nem existia. Bolsa de Valores é especulação. E quem controla uma criança tão perigosa como essa? Terceiro, tráfico de drogas e de armas. Lavagem de dinheiro. Qual a legislação internacional? Aí o camarada, como aquele italiano que estava no Brasil, que agora foi extraditado, vai para um outro país e fica lá exilado. Quem controla? Quarto, crise ecológica. Essa briga, se a Amazônia do Brasil nacionalizar a Amazônia do mundo. O Emmanuel Macron falou que a Amazônia é do mundo. Não quero aqui entrar em polêmica de nacionalismo nem de política, mas o exemplo da Amazônia é claro. Se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro paga. Se a China continuar com a emissão de ar, com a emissão de poluentes e os Estados Unidos, nós vamos pagar. Você está percebendo? Internet, Bolsa de Valores. Quem controla? Então não é pastor Luiz Gonçalves que está dizendo isso, meu irmão. Não é o pregador do Apocalipse, é o povo de fora. Precisamos de um governo único. Só que ninguém tem moral para ter esse governo único. E quando alguém fala, Rodrigo, tudo bem, mas eles não vão aceitar unir. Aí eu vejo duas coisas acontecendo. Em primeiro lugar, como é que eu falo isso aqui agora? Houve várias vezes que os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7 estavam para soltar os ventos. E Deus mandou reter, porque o povo dele não estava preparado. Vocês sabem disso. Eu tenho a ligeira impressão, não estou afirmando, ligeira impressão, que os ventos estavam para ser soltos esse ano. O que nós teríamos no início do ano, que eu estava a ponto de ver o que ia acontecer para unir o globo num governo único? O Papa Francisco estava reunindo líderes do mundo inteiro para propor uma nova agenda, que cobrisse a questão ecológica, a questão da economia, a questão da família, e todo mundo estava para mandar representantes no mês de março. E coladinho nisto, fazendo parte do mesmo projeto, o 5G. Que quem entende de internet sabe melhor do que eu o que significaria o 5G no mundo. O 5G vai ser mais do que o advento da internet. O mundo seria outro. E na hora que essas duas coisas estavam para transformar o mundo, Covid. Parou tudo. Estou perguntando, não estou afirmando. Estou pensando com os meus botões. Será que Deus falou assim, eu vou permitir esse vírus para parar o mundo, porque o povo de Deus ainda está dormindo demais? E nós ainda estamos parados aqui esperando?